Ideologia e psicanálise. Ideologia, o uso psicanalítico. A ideologia, percebemos através do conhecimento científico que é uma influência de ideias que são disseminadas, perspectivas, representações que, de um certo modo, traduzem a convivência aí de toda uma população, de uma sociedade. A psicanálise é um método da área da psicologia que pode trazer luz para a identificação da ideologia, ou seja, o uso da psicanálise pode trazer a ideologia como ferramenta analítica para percebermos a nossa realidade, o que influencia o nosso contexto aí. Dessa maneira, percebemos que é muito difícil de identificar uma ideologia porque ela está no plano das ideias, no plano do pensamento, porque as pessoas, através dos sentidos do corpo biológico, físico, não conseguem identificar a ideologia. Onde entra também a psicanálise. Por que a psicanálise? A psicanálise é um método que se percebe através da tomada de consciência aquilo que a gente acaba deixando no inconsciente. Ou seja, não percebemos aquilo que nos afeta, pois ela intervém normalmente direto no seu pensamento. Como você assimila as coisas, como você aprende as coisas. Então, é importante aprender sobre o conceito de ideologia, até no sentido de utilizar ele como uma ferramenta de análise, ou seja, analisar através do conceito de ideologia a sua realidade, o seu contexto, o que envolve o seu contexto. Pegamos também o método da psicanálise para ficar mais evidente como agem as ideologias. A psicanálise, como método, ele traz através da consciência buscar aquilo que está escondido na sua inconsciência, no inconsciente. Dentro de uma perspectiva da psicologia, as pessoas vão começar a perceber as influências sofridas e vão começar a fazer escolhas numa realidade do seu contexto, fazendo com que as oportunidades comecem a surgir. A ideia neste vídeo é proporcionar esse conhecimento de modo que você utilize como uma sociologia aplicada no seu cotidiano. A ideologia é um conceito que foi criado no século XVIII, um filósofo que se chama Destutt de Tracy, que é um francês, via a ideologia como a ciência, a origem das ideias. Desenvolveu esse conceito inicialmente, perceber as melhores ideias, os melhores pensamentos em si na sua vivência, ou seja, a origem do pensamento, a origem das ideias. Faz aí uma fisiologia da ideologia. Ele e seus adeptos foram grandes incentivadores de Napoleão Bonaparte, e Napoleão Bonaparte, logo que se vê sem apoio, ele coloca o sentido de ideologia como uma afronta política e fala e chama os Destutt de Tracy e seus adeptos como ideólogos. Os filósofos só pensavam e não conseguiam botar nada na prática, ou seja, na materialidade. Marx vai pegar esse conceito para explicar a história na Alemanha, ou seja, como era a abordagem histórica pelos pensadores. E aí ele vai trazer esse conceito como uma falsa consciência. Nesse sentido,
Para o Marx, a falsa consciência, a ideologia traz uma aparência que esconde a sua essência, ou seja, o seu verdadeiro objetivo em termos de influência. E o Marx vai falar na ideologia alemã que essa influência ela vem de cada período histórico com as classes dominantes. Então ele vai dizer que cada período histórico é uma ideologia dominante. Até aí a gente percebe que o conceito de ideologia ele é complicado de entender. Como eu posso fazer para identificar uma ideologia? Como eu falei anteriormente, no caso do conceito do Marx, de ideologia como falsa consciência, você vai perceber uma aparência é muito divulgada e ela vai esconder essa essência. A questão da reforma trabalhista que foi implementada e aprovada no governo Temer, já percebemos aí uma ideologia liberal, ela precede essa aparência e esconde a essência. O que seria aparência? A aparência foi a divulgação que essa nova legislação trabalhista ia dar mais oportunidades para os trabalhadores. E nessas condições, os trabalhadores iam ter mais liberdade para negociar com os patrões. O que é a essência, né? O que impactou? Impactou é que a gente percebe o resultado dessa reforma trabalhista foi que ela acabou trazendo uma ilusão para os trabalhadores, uma precariedade, e nesse sentido traz aí uma falsa consciência de que os trabalhadores foram os verdadeiros beneficiados. Como se percebe, o resultado disso foi em torno de 13 milhões de desempregados e 30 milhões com trabalho informal. Trabalho que uma semana você pode ganhar, na outra semana não. Ou seja, a legislação trouxe a improvisação e o acordo literal entre patrão e empregado. E colocou muitos trabalhadores na precariedade. Então isso seria um exemplo de ideologia como falsa consciência aí na concepção marxista. A ideologia, para alguns autores, como Terry Eagleton, ele vai identificar algumas ideologias e a gente vai perceber que existem ideologias neutras e existem ideologias dominantes, ou seja, que têm algum tipo de interesse. Então, como podemos identificar a ideologia no sentido de dominação? Segundo a filósofa Marilena Chauí, tem 3 características básicas aí, que é a anterioridade, ou seja, uma ideologia ela prescreve, ela influencia o teu modo de agir e pensar. Generalidade, ou seja, ela generaliza para todos aquilo que ela quer influenciar, como eu falei anteriormente. A lei trabalhista, ela vem no sentido de dizer que todos os trabalhadores vão ter liberdade de escolher a empresa que quer trabalhar. Ou seja, ela acaba escondendo uma essência que é exatamente o poder do capital, que vai justamente influenciar esse poder de barganha do trabalhador. E a lacuna, ou seja, essa terceira característica é exatamente a aparência e esconder a essência, ou seja, a origem da ideologia
não aparece. Ou seja, se coloca uma aparência no sentido de influenciar e não se percebe qual a verdadeira essência, o que vai influenciar realmente. Então, através dessas características básicas da ideologia, conseguimos perceber no nosso cotidiano muitas influências. É claro que a gente não precisa ser neurótico, né, ou neurótica no sentido de toda hora achar que está sendo enganado, influenciado, mas perceber criticamente e questionar aquilo que realmente nos influencia. Então, essa é uma grande questão aí da psicanálise, né? Tornar o subconsciente consciente no sentido de trazer à tona essas ideologias, essas características das ideologias que estão só na aparência. A ideologia, de forma alguma, ela quer se mostrar. Então, diante de toda essa informação, utilize para perceber o espírito obsessor que influencia o seu cotidiano, influencia a sua vida e te tira as oportunidades. É através dessa ferramenta que percebemos, através do método psicanalítico, como funciona a estrutura social. Seja no sentido neutro do conceito de ideologia, que explica a nossa cultura, o nosso modo de pensar e agir, ou através da ideologia dominante, classes que influenciam para legitimar a desigualdade e o seu poder de influência no sentido de tirar proveito e privilégio. Até o próximo vídeo.